Hoje eu vou começar com uma história. Olá, eu sou Marcelo Tadai, sou pneumologista, médico pneumologista aqui do Hospital da PUC e associado da associação. E esse é o podcast da Associação dos Médicos do Hospital São Lucas da PUC. Hoje é o nosso segundo episódio, sejam muito bem-vindos. E hoje eu vou conversar com dois colegas, professores, meu professor, meu orientador, colega, professor aqui da Escola de Medicina. Temos aqui o Dr. Domingos Otávio Lorenzoni Dávila, um dos grandes nomes da nefrologia gaúcha, professor formado pela URGS, participou dos primeiros momentos da hemodiálise aqui no Rio Grande do Sul, professor aqui da Escola de Medicina durante muitos anos, foi chefe do serviço, e, na verdade, teve um papel fundamental na organização dos serviços de nefrologia aqui da PUC. E também o Dr. Giovanni Gadomski, nefrologista, atualmente professor da Escola de Medicina da PUC, preceptor do serviço de nefrologia aqui do Hospital da PUC e também chefe do serviço de clínica médica. Então, bem-vindos. É um prazer contar com vocês aqui nesse nosso segundo episódio. E a história que eu quero contar é pessoal, mas eu acho que é interessante. Eu me formei em 1994. Quando eu era doutorando, havia sempre os residentes, tinha uma jornada dos residentes no final do ano, tinha que apresentar um trabalho científico. E eu entrei como doutorando, eu entrei numa sala para assistir uma apresentação que eu acho que era de um residente da nefro. Ele apresentou o trabalho e, na hora de avaliar, o Dr. Domingos fez uma avaliação extremamente dura na minha visão de jovem estudante de medicina. O fato é que depois eu fiquei com medo. Eu tinha medo, doutor Domingos. Eu tinha medo. E aí passei, no final do ano, como doutorando, passei na prova de residência para pneumologia. E o primeiro ano era pré-requisito em clínica médica. E a primeira equipe de clínica médica que eu fui alocado foi a equipe de clínica 5, cujo preceptor era o doutor Domingos. Aí, o primeiro dia de residência, 2 de janeiro de 95. Tinha uma apresentação, que era assim, era uma hora sentado, os residentes da clínica médica foram apresentados e vão para o andar para ver as suas equipes, seus pacientes. Então, entre 9 e 10 horas eu vi o que deu para ver os pacientes, nem tinha carimbo ainda, aí fomos passar o round. Aí foi muito ruim o round, porque eu não conhecia os pacientes, não tinha tido. E aí eu me lembro que no final do round, o doutor Domingos disse assim: professor Marcelo, o senhor tem 24 horas para saber tudo dos pacientes. Amanhã a gente faz um round de verdade. O engraçado foi que eu caí de plantão naquela primeira noite e depois correu tudo bem. E uma característica interessante do hospital e que tem a ver com a associação, que passados 30 anos, agora a gente almoça junto umas 2 vezes por semana, viramos amigos depois de 30 anos, é muito legal. Nós vamos falar hoje, então, depois dessa pequena história. Eu tenho uma história com o Gadomski, mas aí é meio vergonhosa. Eu fiquei a gente jogava futebol junto, e um dia eu esqueci meu calção, tu me emprestou um calção, e eu esqueci e nunca mais devolvi. Mas não devolvo. Não devolvi, não vamos chamar de cleptomania, mas tudo bem. Bom, nós vamos agora, hoje, então, essa conversa, depois dessas pequenas histórias, nós temos de certa forma, duas perspectivas. Nós temos alguém que tem uma grande história, uma história interessante, não só histórias médicas, na medicina, e ainda atualmente ativo, trabalhando na diálise, e temos a visão, o presente e muito de futuro, contigo. Vamos começar, então, doutor Domingos, depois de eu já ter confessado que eu tinha medo quando estudante, o senhor mudou ao longo do tempo? Ou foi a minha impressão de... Definidamente eu mudei, Marcelo. Todo mundo muda. Ao longo de 60 anos, nós evoluímos, alguns melhoram, outros pioram, mas a gente sempre modifica. Quero te dizer que são 2 visões completamente diferentes do mesmo evento. Quer dizer, para ti foi uma coisa assustadora, para mim foi algo assim que passou despercebido, não me lembro
né, desse Eu evento. tinha certeza disso, Né? é óbvio, né? Porque provavelmente essa maneira, vamos por assim, despótica que eu atuava quando jovem. Esse Né? o senhor está dizendo. Eu hoje, acho que hoje mudei bastante. Hoje sou um sujeito muito suave. Ninguém pode reclamar de mim. Né? Eu posso dar um depoimento aqui. É. Fui residente também aqui, o Dr. Domingos sempre teve essa... Ele sempre foi o nosso superego, né? Então, quando tu fosse pensar em fazer alguma coisa meio não idealmente, tu pensaria assim, e se fosse o Dr. Domingos, o que ele faria? E aí tu acaba fazendo direitinho. E hoje os meus contemporâneos, nossos amigos de residência, quando me encontram fora, perguntam, e o Dr. Domingos continua tocando o terror? Não fala assim, não, o Dr. Domingos virou um avôzinho, coisa mais querida. Eu não ia falar isso, eu pensei Que as alunas adoram ele, amam ele de paixão, acham ele fofo, e eu fico só pensando como as pessoas mudam. que muda tudo, né? Mudou certamente, mas também mudou a nossa percepção, claro, de como é. Que eu provavelmente era suave desde o início. Vocês é que me viram. Jovens assustados. Vocês que eram assustados. Tá, vamos voltar no tempo um pouco. Como é que começou, né, a sua relação com a medicina e depois com a Néforo? Bom, com a medicina, Marcelo, eu já, enquanto eu estava no colégio, eu já pensava em ser médico. Né? E essa era uma novidade na minha família, porque não havia médicos na minha família, eram advogados, né, funcionários públicos, mas ninguém tinha sido médico ainda. Então, eu provavelmente sou o primeiro médico e único, porque as minhas filhas não me seguiram. Né? Então, eu pensei em ser médico desde muito cedo e me preparei, em princípio, para ser médico. Né? Fiz vestibular e passei na primeira vez, então foi uma, vamos pôr assim, uma sequência de eventos, né? Alguns traumáticos. A anatomia, para mim, foi extremamente traumática. Eu passei em 10º lugar no vestibular. Né? Eu estava entre os 5 melhores alunos da minha turma no colégio. E na primeira avaliação de anatomia, assim, acho que meados de abril, né, eu fiz o exame e recebi 3. Isso foi chocante. Né? Aí, a segunda avaliação, em junho, eu fui mais confiante e recebi outro 3. Que coisa. Será que eu estou no lugar certo? Eu achei que eu não estava no lugar certo, Marcelo. Eu achei que eu tinha errado a escolha. E acho que entre junho e julho foi um momento muito difícil na minha vida, porque eu pensei em desistir da medicina. Mas aí depois, aos poucos, o segundo semestre, eu consegui me melhorar e até passei por média no fim do ano. Naquele tempo a gente passava por média. Era o ano. Tá? E o que motivou? O senhor consegue identificar o que foi o que foi diferente nesse começo na anatomia que levou a... É muito fácil de te dizer. Eu passei a vida inteira estudando num colégio extremamente exigente e muito, vamos por assim, muito paternalista, que foi o Colégio Farroupilha. Colégio que naquele tempo era assim, era germânico. Não é? Então nós éramos monitorados continuamente. De repente eu entrei num ambiente que nós éramos livres. Nós podíamos fazer o que quiséssemos. Né? Estudar, não estudar, ir à aula, não ir à aula. Ninguém nos cobrava nada, né? A aula de anatomia ia quem queria, né? O problema é que depois tinha cobrança. Cobrava, né? Igual. Tinha cobrança. E foi isso que eu me dei conta, né? Eu tinha cobrança, mas eu não estava chegando a um preço daquela cobrança. E depois, para chegar na nefrologia? Bom, para chegar na nefrologia, quando eu estava entre terceiro e 4º ano da escola de medicina, meu pai se dava com alguns médicos que trabalhavam, que eram professores.
E um deles foi Antônio Azambuja. O professor Antônio Azambuja era muito amigo do meu pai. E, num determinado momento, entre o terceiro e o quarto ano, né, meu pai conversou com eles, não, diz para ele ir lá na enfermaria, que a gente dá um jeito dele começar a trabalhar lá. E essa enfermaria era a enfermaria 29 da Santa Casa, que era o Serviço Central de Cardiologia e a disciplina de Clínica Propedêutica Médica, que o catedrático, naquele tempo havia catedrático, o catedrático era o professor Rubens Maciel. Certo. Então, eu comecei a trabalhar nesse serviço entre o terceiro e o quarto ano de medicina. O professor Azambuja foi provavelmente o primeiro nefrologista que pensava, vamos dizer assim, o primeiro médico gaúcho que pensava nefrologicamente. Então, ele foi um dos pioneiros da nefrologia brasileira. Não é? E, obviamente, eu acabei me encaminhando, que havia um outro colega que chamava Moisés Lerrer, que também era já era um nefrologista, tinha feito a formação dele na Universidade de São Paulo, aliás, na Universidade de São Paulo, no Hospital de Clínicas. E então eu comecei a trabalhar com eles, e primeiro foi um prazer muito grande pela presença de um grupo de colegas muito bons, jovens como eu, e a partir daí Foi natural. foi natural. Certo. E Gadomski, para ti, como é que foi? Tu te formou aqui na PUC, né? Não, Onde é que foi? na Santa Casa. Também Na Santa Casa, assim como o Dr. Domingos passou pela enfermaria, passei na Santa Casa e foi, assim, pitoresco porque eu sempre quis cardiologia. Acho que são duas especialidades muito afins, né, Dr. Domingos? E até o quinto ano da faculdade eu queria cardiologia. E aí eu não consegui passar no estágio do internato na cardiologia. E eu sempre gostei muito de hipertensão, desse controle hormonal e balanço de volume, essas coisas assim. E aí eu pensei, o pessoal da nefrologia também entende disso, vou lá fazer estágio com o Lozecan e com o Goldani. Tá. E eu cheguei lá, eles passavam o dia inteiro falando bobagem e contando piada. Mas eram dois caras extremamente capazes, sabiam muito a medicina interna, e eu pensei, eu acho que é isso que eu quero da minha vida. E já gostava muito de pesquisa, fazia pesquisa na cardiologia, lá na URGS, na fisiologia. E foi diferente, porque quando eu prestei a prova, eu passei aqui na Santa Casa e no Clínicas. E fui falar com o Lozecan e com o Goldani. Onde é que eu vou? E aí eles disseram, olha, tu tem um perfil acadêmico, eu se fosse tu iria lá para PUC. E eu me surpreendi, né? Porque geralmente o cara fala, não, fica aqui conosco e tal. Sim. Não sei se eles queriam se livrar de mim também, talvez, né? Mas eles falaram, é uma ponto de vista. E aí eles falaram, não, vai lá para PUC, que tem o Dr. Domingos, tem o Poli, tem o Dr. Ivan, e esses caras são acadêmicos, eu acho que tu vai crescer, tu vai entrar na faculdade, e foi o que aconteceu. Funcionou muito bem. É. Então tu chegou por indicação, tu veio por... Sim, aqui na PUC, sim, certamente. Até na época tinha uma coisa mais aterrorizadora ainda que o teu round da medicina interna, que era a entrevista da nefrologia para entrar na residência. A tua época ainda era que ainda tinha entrevista. A entrevista era 30% da nota. Eu não me lembro quantos por cento, 30%. Era importante. Porque eu lembro na época tu podia ir bem na prova, E mas a entrevista era um fator interessante. Exatamente. O que eu não sei se estava errado, vou ser bem honesto, né? Porque pelo menos tinha de certa forma como selecionar um pouco mais do que agora, que 90, mas são maneiras, mas são eu sei que formas de fazer. Eu me lembro, daí, claro, de encontrar o Dr. Domingos, e mais todo o serviço de nefrologia, foi uma experiência meio traumática. Amedrontadora. Bom, mas isso ao longo do tempo, claro, que vai passando. Dissolveu. Domingos, ainda na história, né? O senhor acompanhou o início da hemodiálise aqui no Rio Grande do Sul e organizou, né, o serviço aqui. Como é que começou o serviço aqui? Na verdade, antes disso, né, Marcelo, a hemodiálise nasceu conosco. Eu fiz parte do nascimento da hemodiálise. Foi ator? Não, eu fui protagonista da hemodiálise. Perfeito. Da hemodiálise no Rio Grande do Sul. Enquanto eu trabalhava, eu era doutorando.
né, no serviço de nefrologia, no serviço de cardiologia, né, da Santa Casa, e o Hospital São Francisco tinha ganho de presente um rim, um chamado rim artificial da família Chaves Barcelos. E esse rim estava encaixotado, tinha uma sala pronta para instalar o rim, mas ele estava lá encaixotado, né, sem uso. Até isso foi o fim de 1963, quando no ano novo de 63 para 64, chegou no Hospital São Francisco um paciente vindo do interior do estado que havia sido picado por uma aranha que se chama Loxoceles. E essa lesão produziu uma necrose extensa no braço dele, e o paciente fez, como consequência do processo, vamos dizer, de intoxicação pelo veneno dessa aranha, ele fez uma hemólise intravascular extrema E evoluiu para insuficiência renal aguda. E nós tivemos que desencaixotar. O que nós fizemos? Nós aproveitamos esse evento para desencaixotar o rim artificial, montá-lo todinho, testar a máquina e finalmente usar. Então nós conseguimos usar, tá? E fizemos hemodiálise 2 vezes nesse paciente, porque naquele tempo era um processo trabalhosíssimo, né? Nós tinha que se canular uma artéria e canular uma veia periférica para conectar a máquina. Eram processos que não precisava isso, mas naquele tempo era como se fazia, né? Infelizmente, nosso paciente faleceu, né? Nós dialisamos ele 2 vezes, mas ele não recuperou a função renal e acabou falecendo. Mas foi o início. Estava iniciada. Estava iniciada a hemodiálise no Rio Grande do Sul. E eu quero dizer que desse evento participou Moisés Lerner, uma colega que se chama Ana Maria Maciel Alves, e um colega que já faleceu, que se chamou Moacir Sclier. Olha E só. eu. Então, nós os 4 fomos os responsáveis por fazer essa máquina funcionar. A doutora Ana Maria é a mãe do Fábio A mãe Torres, do Fábio Torres, que é exatamente. cardiologista, né? Fez Exatamente. residência, trabalhou aqui na emergência, com os colegas Isso. de futebol, inclusive. É. Futebol. Então, o início da hemodiálise do Rio Grande do Sul foi assim, foi uma emergência em que nós montamos a máquina Foi a necessidade. fazer o processo terapêutico. E o que mudou? Então, assim, bem pergunta de leigo, assim, o que mudou a vida dos pacientes renais crônicos a partir da hemodiálise? Tu quer que eu responda? Não, eu acho que seria legal o senhor falar como é que como é que era antes e como é que ficou Isso. depois. Bom, você imagina que esse era um processo assim absolutamente laborioso, não é? E que não permitia repetição frequente do método, porque nós tínhamos que canular vasos periféricos do paciente. Não há muitos vasos periféricos disponíveis, né, para a gente usar e desprezar. E eu acho que o grande evento foi... Isso é antes da fístula. Sim, muito antes. Tinha que canular toda vez. Sim, Já toda tinha que vez. canular. Bom, então, num primeiro momento, o grupo de Seattle criou vamos dizer assim, um shunt, não é uma fístula externa. Uma artéria era canulada, uma veia era canulada e tinha um circuito de silicone que unia essas 2 cânulas e o sangue ficava circulando dentro daquele circuito externo. E quando se ia dialisar o paciente, se abria o circuito, conectava na máquina, terminava o processo e fechava novamente. Depois disso surgiu uma ideia genial de um grupo do Timino e Bress, que verificaram assim, quem sabe, ou decidiram, quem sabe nós fazemos uma conexão entre uma veia periférica e uma artéria periférica e a gente cria um curto-circuito em que a veia vai dilatar bastante e com agulhas nós puncionamos e ligamos na máquina. E a partir daí, isso talvez foi no início da década de 60, né? Provavelmente 63, 60.
64 começou a se desenvolver isso. E acho que ao fim da década de 60, o grupo de Seattle já estava usando também fístula arteriovenosa nos pacientes deles. E eles tinham um grupo experimental de pacientes renais crônicos que eles mantinham em hemodiálise. E esse foi vamos pôr assim, foi o início, né, da hemodiálise crônica, a partir desse grupo pioneiro que trabalhava em Seattle, né? Eu acho que tem 2 adventos, né, doutor Domingos, que eu acho que mudaram muito a qualidade de vida dos pacientes renais crônicos em diálise. Um, a diálise peritoneal, que nós temos também outra grande vantagem de estar aqui no grupo da PUC, que nós temos o doutor Domingos, o doutor Poli, a enfermeira Ana, que são pessoas que sabem muito de diálise peritoneal, produzem e nos ensinam, né, como manejar esses pacientes. Em termos de qualidade de vida, talvez isso tenha melhorado muito, né? O paciente que tem mais liberdade para se deslocar, tem as bolsas, pode viajar eventualmente, trabalhar. Não que o da hemodiálise não possa, né? Mas Sim, mas ele parece... ele tem um compromisso, entre aspas, de fazer essas aquelas 4 horas em média, aí a maioria faz isso, né? E depois, claro, o transplante, que o Dr. Domingos também foi pioneiro, e eu acho que é um assunto a ser explorado, né? E que aí Vamos nele. é isso. Claro. O Dr. Domingos, eu acho que Não, na verdade eu não fui pioneiro, eu aqui, participei. pelo menos, Não é? Quem começou o transplante renal no Rio Grande do Sul foi um colega, amigo querido meu, que se chamava Otto Busato. Foi o Otto que foi o incentivador. O Busato era um sujeito assim, sempre pensando à frente do nosso tempo. E o Busato foi quem organizou todo. O primeiro transplante foi fruto da persistência dele, não é? E nós tínhamos um cirurgião muito bom, que era Loreno, que ainda está vivo, é o Loreno Brentano. Então se organizou uma equipe cirúrgica, o Busato selecionou, era um paciente que tinha boas condições, tinha um doador disponível, que naquele tempo nós fazíamos só transplantes com doador vivo. Então, uma irmã do paciente doou para ele, não é? E aí foi realizado o primeiro transplante. A partir daí se começou a progressivamente fazer mais. Mas de início também eram só pacientes com doador vivo. A minha participação, o primeiro transplante que eu efetivamente participei, talvez tenha sido o 4º ou 5º deles. Nós nesse momento, nós já tínhamos um grupo de hemodiálise crônica no Instituto de Cardiologia. Então, um dos nossos pacientes, era um menino, nós levamos a transplante, foi um sucesso, ele viveu, sei lá, provavelmente mais de 20 anos com o rim transplantado. Né? Então, voltando, o senhor fez a formação lá na Enfermaria 29 e depois passou pelo Instituto também de Cardiologia. Mas antes disso... Até chegar na PUC, como é que foi essa... Eu fiz residência médica na Enfermaria 29 e era um programa que era patrocinado pelo American College of Physicians e era pago pela Fundação Kellogg. Eu fui parte da 4ª ou 5ª turma de residência no Rio Grande do Sul, né, porque esse programa começou em 2 serviços da Santa Casa, na Enfermaria 29 e na Enfermaria 38, que eram 2 serviços de clínica médica muito bons. Então, a Kellogg dava 3 bolsas anuais para cada um desses serviços. Então, eu participei desse programa como residente na Enfermaria 29. Quando terminou a residência médica, a mesma fundação que Kellogg e o American College ofereciam uma fellowship nos Estados Unidos. E aí eu me candidatei e fui escolhido. Tá. Na verdade, foram dois colegas, aliás, eu e um colega que fomos escolhidos. O outro se chamava Henrique Rigato, era o irmão mais moço do Mário Rigato. O Mário era nosso colega mais velho, e o Henrique e eu fomos escolhidos. Ele foi para a Califórnia e eu fui para a Carolina do Sul. Então, nós passamos 2 anos
nessa fellowship, trabalhando no serviço. Eu no serviço de nefrologia e ele no serviço de pneumologia infantil. E aí as nossas vidas se separaram. A partir dos Estados Unidos, nós nos separamos. Uhum. O Henrique foi para o Canadá, onde ele acabou sendo professor na Universidade de Winnipeg. E eu voltei para o Brasil. E daí, Então, quando e voltou, aí, quando eu voltei, o Instituto de Cardiologia estava começando. E eu, antes de ir para os Estados Unidos, tinha feito concurso para médico do Estado. Naquele tempo havia concurso para médicos do Estado. E eu fui aprovado e trabalhava no negócio que chamava biometria médica. Eu tinha que examinar funcionários públicos para dizer se eles estavam em condições de trabalhar, Aham. não é? Se tinham direito à licença, se iam se aposentar, coisas desse tipo. Minha mãe era professora, e tinha que fazer biometria médica. Eu me lembro disso. Aham. Bom, só que quando eu voltei, o Instituto de Cardiologia tinha sido iniciado talvez nem um ano antes, né? E como eu trabalhava na Enfermaria 29 com o professor Rubem Rodrigues, ele obviamente me chamou para lá. E aí nós começamos a hemodiálise lá no Instituto. Isso foi provavelmente em 1970 que eu comecei a trabalhar. E daí o caminho até a PUC. Bom, o caminho até a PUC, em 1900... A PUC, acho que o curso médico começou em 1970, eu acho, né? 75, né? De formatura, né? O primeiro ano sim, claro, de formatura, isso é. O curso médico, eu acho que começou o em curso começou antes do hospital, né? 60, sim, não existia nada. Formatura, tá certo. Tá? Então, em 1960, começou o curso e eu fui convidado a ser professor na PUC no fim de 72. Então, eu fui contratado como professor em 1973. E a partir daí nós criamos, então, a disciplina de nefrologia. Eu convidei 2 colegas meus do Instituto de Cardiologia, que era o Dr. Leonel Lera e o Dr. Carlos Abaeté de Los Santos, Saudosos, que trabalhavam comigo lá. saudoso Dr. Leonel e Dr. Abaeté. E aí nós começamos a disciplina de nefrologia na PUC. Cardoso, a tua trajetória a gente sabe, né? Tu já falou, tu te formou, foi indicado para residência e a partir daí tu tá direto aqui, tu tá, né? Tu foi residente, tu entrou como médico de serviço, professor da escola. Tem um hiato aí, né? Vamos falar isso. Esse hiato foi porque assim, o motivo pelo qual eu comentei que veio para cá pelo interesse acadêmico, justamente porque o grupo na época tinha uma bolsa de estudos para pós-graduação e que meio que tinha uma liberdade assim para oferecer dentro daquilo que os professores acreditavam que poderia ser alguém que poderia, né, ir adiante. Exato. E na época o Dr. Poli, então, convidou para entrar no doutorado, já que eu tinha uma iniciação científica interessante na URGS, na fisiologia, para estudar justamente hipertensão. A linha de pesquisa da Nefro tinha com o Dr. Ivan a hipertensão na gestação, e havia um interesse de aprender esse modelo em animais. E aí surgiu uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, e que, na verdade, o convite veio para o Dr. Poli, mas ele estava muito envolvido, perguntou se poderia mandar um currículo e tal, e no fim deu certo. E aí eu acabei no Mississippi, no departamento de fisiologia do Dr. Guyton, né, que estava vivo na época ainda, e com o Dr. Granger, que era um dos associados, digamos assim. Para quem não sabe, o Guyton era o livro de fisiologia. Isso, que era até hoje. Não, que é até hoje, claro. Todo mundo estudava o Guyton. E estuda, já. Eu comento com os alunos, eles estudam. E onde é que era no Mississippi? Em Jackson, que é a capital do Mississippi. Tá. E a história dele é interessante, acho que vale uns minutos aqui, porque ele teve poliomielite adulto. E ele era cirurgião, ficou paraplégico e voltou para o Mississippi. Ele não estava no Mississippi. E aí lá que ele começou, junto com o Hall, que era o colega dele que estava lá também na época, está até hoje, a estudar tudo que a gente sabe sobre, especialmente circulação, muito de fisiologia renal também, né? Com modelo de cachorros e modelos até eletrônicos, digamos assim, né? Eles conseguiram criar modelos que repercutiam, né? O que poderia vir a acontecer, por exemplo. Eu fiz seminários com o Guyton lá, eu fiz a cadeira de fisiologia, porque o brasileiro, sozinho,
né? Eu vou fazer tudo que tiver aqui, eu vou. Não basta estudar, e foi na fonte da informação, Exato, né? então eles davam aula de fisiologia, eu fui lá e perguntei, eu posso fazer a cadeira de fisiologia da medicina? Os caras falaram, pode, só que tu não vai ser avaliado, não. Eu falei, então tá. E aí, então eles faziam assim, se tu tirar uma perna de um paciente, o que acontece com o débito cardíaco, com a taxa de filtração glomerular e tal. E como ele era paraplégico, ele ia pro hospital de carona com a esposa. E uma noite eles estavam voltando, sofreram acidente e acabou falecendo. E eu fui no enterro do Gaita, então isso eu conto para as pessoas. Eu fui no enterro do Gaita, todo mundo falou, mas como assim, né? E ele era um cara extremamente capaz, lúcido, fazia comentários brilhantes, porque o fisiologista, ele tem aquela coisa, não, se eu mexer nesse circuito vai acontecer tal coisa, e ele só observava e dizia, e todo o resto, né, que é uma coisa que o Dr. Domingos também sempre traz nos rounds da nefro, né? Às vezes a gente está pensando lá em alguma coisa específica do rim, e o Dr. Domingos estava, como é que é o coração desse paciente? E o fígado está funcionando? Então, essas pessoas que nos inspiram, né? Tá muito legal. Como é que é formar médicos hoje em dia? Tu tava lá no Mississippi, um tempo livre, Sim, vou estudar fisiologia. sim, Que né? Tu é um aluno, tu foi um aluno fora da curva, né? Podemos dizer que ele é tão antigo que ele foi no enterro do Guyton, né? Aquela coisa. Hoje é diferente, certamente é diferente. sim. Quais são os desafios de formar médicos, de ensinar, né? Como é que é trabalhar com essa geração nova num hospital universitário? Eu adoro, né? Era meu sonho ser professor e me inspirei muito no Dr. Domingos e tal, porque via o quão acessível eles eram no sentido de, por mais que o Dr. Domingos tocasse o terror, ele sentava contigo e começava lá, dieta hipossódica. Por quê? A prescrição. Exato. Náuseas e Prescrição. vômitos. Por Por quê? que deixar Desnecessário. necessário? Tu não quer saber se teu paciente tem. Exato. Isso é uma coisa que te marcou, nos Claro. marcou e todo mundo que Mas passou todo pelo mundo Dr. passou, Domingos, claro. né? E então, assim, os estudantes, eu acredito que passar conhecimento, não sei a opinião do Dr. Domingos, é uma coisa que praticamente não existe, né? O Dr. Domingos me passou ética, postura, raciocínio clínico. Um exemplo. O exemplo, nessa coisa do superego, porque o acesso à informação, que talvez tenha mudado muito, né, Dr. Domingos, tá aqui. Hoje mesmo eu estava falando para os alunos ali sobre doença policística renal e tal, e eles estavam anotando e diziam, gurizada, vocês não precisam anotar e saber isso de decor, isso vai vir do laudo, vocês têm que saber interpretar isso. Então, assim, o acesso à informação que na época o Dr. Domingos já era, né, disruptivo, a hemodiálise era o único lugar, você lembra disso, Dr. Domingos, que tinha internet no Hospital São Lucas. Eu lembro disso. E eu acho que aquele navegador, como é que era? Escape, alguma coisa, que era Tinha o discado, Medscape, Medscape, que o Dr. Domingos tinha e todo mundo queria ver aquilo. E depois o UpToDate, era o único lugar do hospital que tinha o UpToDate, era a nefro. Então o acesso à informação era difícil. Mesmo quando eu fiz o doutorado, né, alguns artigos... Sim, tinha o tempo que a gente Tinha que tinha que ir na biblioteca, pesquisar as referências, encomendar e pagar por isso. Exato. Então, assim, hoje em dia, não tem nada que tu possa ensinar de transmitir. Eu não acredito nisso. Eu acredito que tu passa o exemplo, o raciocínio clínico, sim. Sim, isso. Né? O raciocínio clínico fundamental. E talvez essas informações que a gente tem, por exemplo, em termos de ferramentas de IA, por exemplo, que está na hype, como diz os guris. Vai falando. Isso. Eu posso dizer para os guris, ó, isso é confiável, isso não é, isso alucina, isso não alucina. Se tu pega essa informação, tu não pode ter ela como uma verdade absoluta, tu tem que checar essa fonte. Coisas que o Dr. Domingos e outros professores faziam conosco. O Dr. Leonel também tive o prazer, né, de conviver e passar como residente no ambulatório. E foi incrível que, se a gente for ver assim, a essência segue a mesma, mas os meios é que mudaram. Os alunos são diferentes. Os alunos são diferentes, eles vêm com uma cabeça também. Eu tenho uma disciplina de inovação na escola de medicina. Começamos em 2018, eles queriam me matar. O que tem a ver a inovação com médico, né? Eu não estou aqui para empreender, não estou aqui para... Hoje em dia eles chegam com ideias, entende? Tipo assim, eu vi um negócio lá na pneumo que eles têm que ficar soprando, tá? Por que a gente não faz uma coisa diferente? E isso tem sido muito interessante. Pois é, me fala um pouquinho mais dessa atuação, né, com relação realmente à inovação. Tu tem startup, me conta disso, fala disso. Isso
assim como também um pouco meio que sem querer, querendo, né? Quando o Dr. Jefferson Braga era o diretor, ele chegou para mim e disse: tu vai fazer uma cadeira de inovação. Eu falei: mas eu não sei nada disso. Ele falou: azar é teu. E aí eu atravessei o Riacho, fui lá para o Tecnopuc. A Flávia Fiorin, que é hoje a gestora geral do Tecnopuc, me recebeu muito bem. Eu falei: Flávia, onde é que eu estudo isso? Ela falou: tu não estuda, tu vive. E aí a gente começou a criar. Daí a gente fez uma disciplina muito mais assim para demonstrar o que tinha. Na época, né, então ele convidou, o Dr. Jefferson mesmo convidou um cara da Politécnica para falar sobre realidade virtual. Um cara da matemática para falar sobre cálculos e alguma coisa de linguagem natural. E isso foi crescendo até que hoje a gente tem uma disciplina estruturada onde o aluno percebe um problema e traz, e a gente dá as ferramentas para ele pensar uma solução inovadora. Dentro disso já surgiu coisas muito legais, até com o Dr. Tarragô, por exemplo, a gente fez com impressora 3D lá um suporte para o olho lá da oftalmo para eles operar. A gente, durante a pandemia, desenvolveu um catéter de alto fluxo aqui para o SUS. E dentro dessa batida eu percebi um problema no meu consultório que também, por influência do Dr. Domingos, a pesquisa clínica foi uma coisa que sempre eu gostei muito. Pacientes justamente com doença policística renal, que na época a gente estava dosando o Tolvaptan, lembra, doutor Domingos, do estudo do Tolvaptan, que é uma droga que diminui a velocidade de crescimento dos cistos. E nós tínhamos o estudo aqui na PUC, mas naquele momento o estudo estava fechado. E eu pensei, mas deve ter algum outro lugar que essa pessoa possa entrar. E não tinha uma plataforma, um meio que tu pudesse colocar doença policística, creatinina de tanto, pressão tanto, tem um estudo para ti. E aí eu pensei, eu vou desenvolver uma solução para isso. E a gente foi adiante, fez daí a trilha de inovação da PUC, do Tecnopuc, e hoje a gente tem uma empresa que chama Let Me Try, que daí então tu faz isso, tu coloca ali as informações e ele te diz quais são os estudos onde que tem. Tem um estudo que pode te enquadrar. Então, Domingos, o senhor não está mais na escola de medicina? Não, eu fui demitido há 2 anos e meio. Mas eu tinha bom comportamento, foi uma demissão consensual. Foi um acordo de cavalheiros, vamos dizer assim. Mas o que o ensino representou na tua trajetória? Eu acho que foi a parte principal da minha trajetória. E o que mais marcou? Essa convivência com os estudantes, os residentes, os jovens médicos? Eu acho que é a necessidade de tu te manteres atualizado, porque os alunos te cobram muito, não é? Eu acho que estar diante de jovens não é fácil, não é? Porque eles fazem perguntas constrangedoras para a gente, né? E hoje em dia, tu tá falando, eles estão no celular conseguindo ver se o que tu tá falando é verdade. Mas sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Então, eu acho que é um estímulo, não é, a tu manteres um nível técnico, um nível profissional adequado, não é? Porque tu estás diariamente sendo cobrado, né? E às vezes assim é a pergunta inocente, né, que te põe diante de um impasse às vezes, né? A pergunta, né, que o aluno acha assim que é uma pergunta tranquila, não. É uma pergunta crucial e que frequentemente a gente não tem a resposta, né? E eu acho que foi com os alunos que eu aprendi a dizer não sei, né? Que isso é importante. Fundamental. Porque tinha alguma coisa do professor no alto do pedestal, catedrático, que sabe tudo. Não, nós sabemos. E eu fui professor durante um tempo também, e tinha aquela coisa talvez uma certa vergonha de dizer que não sei, né? Mas eu não sei, eu vou estudar, te digo depois, vamos ver juntos, né? Ou então tinha que... Mas assim, vai procurar e me dá a resposta. Nos apresenta, eu ia dizer, tinha a estratégia... boa pergunta, então prepara um seminário sobre isso, nos apresenta na próxima aula. Mas sabe, Marcelo, pegando o gancho, a gente estimula o aluno a duvidar. Sim. Né? Porque uma das funções é desenvolver o pensamento crítico. Exato. Eu, em geral, digo para os alunos, quando eles vêm me perguntar assim, uma explicação, eu dou a explicação para eles assim, não acredita em mim. Eu estou aqui para te perturbar. A função do professor não é ensinar, é perturbar o pensamento do aluno para estimulá-lo a ir atrás da própria resposta, não é? Ele tem que achar uma resposta.
não adianta tu entregares, não é, a resposta ao problema que ele está buscando pronta, né? Eu dou a resposta assim, isso provavelmente não está certo. Ou então eu falo assim, tu quer que eu te responda ou tu quer estudar e depois a gente conversa sobre as tuas dúvidas? Se tu quiser que eu te responda, ok, só que depois vai sair na urina. Tu não vai aprender, claro. Sai na urina, Perfeito. tu não vai reter essa informação, tu não vai lembrar do paciente que tu viu. Agora no ambulatório, que eu tenho o prazer de né, dividir com o Dr. Domingos na sexta ali de tarde, a gente está lá falando sobre fisiologia, sobre metabolismo do cálcio, da doença renal, e os alunos vêm com pergunta, a gente dá ali a pergunta para a resposta para mas eu estimulo, dá uma lida nisso aí, vocês têm tudo à mão. Hoje o UpToDate, que o Dr. Domingos era o único cara que tinha, eles têm no celular, sabe? Então as referências todas ali. A PUC dá acesso às principais revistas do mundo de medicina. Tá aí. É só, como diz os gaúchos, o cavalo passa encilhado. A informação hoje é disponível imediatamente, não é? É instantâneo. Exato. E nós temos um colega, o Fernando, não é? O Fernando Tetamans. O Fernando é um sujeito que a gente está no round discutindo um assunto, um caso, nada, não é? A síndrome tal. Pois é assim, assado. Aí, de repente, no celular da gente aparece o artigo que ele acabou de nos mandar. Não, mas nas reuniões é assim, tá discutindo um caso, alguém já chega tá aqui a referência. Exato. Aqui, ó. O Poli viajou à Suécia para ver o lançamento da semaglutida na proteção da doença renal crônica, que foi um evento. Sim. E eu assisti online em tempo real. E aí eu mandei para ele aí, Poli, como é que tá aí, né? E a gente trocando, que ele tava lá vendo os slides e eu tava lá. Eu digo, é muito maluco isso, né? Tu pensar como era quando a gente fez para agora, é muito legal. Tem alguma história, né, de paciente de sala de aula, assim, ou aqui do hospital mesmo, que marcou muito, que seja da vontade de volta e meia eu conto essa história, por pitoresca, por... Marcelo, tem algumas coisas impublicáveis, eu sei, mas... Não tenho, assim, um evento particularmente importante que eu lembre, pelo menos agora, nesse momento, né? Mas tem da nossa convivência, né, Dr. Domingos? A gente tem... Eu convivo com o residente, enquanto aluno também é muito desafiador, né? E aí, o Poli que conta essa história e tal, mas tinha um paciente que tinha que passar um acesso, um catéter para diálise. E hoje em dia se tem ecografia, que não tinha na época também. Não, era tudo tudo nas cegas, né? Tudo certo, tudo no dedo. E aí o nosso principal passador de catéter, aí, o conhecido no hospital aqui na associação, é o Moacir, né? E teve lá, o Moacir tentou passar catéter, não conseguiu. O Poli tentou, não conseguiu. Tetamanzi, todos que estão super afiados não conseguiam passar catéter no paciente, né? E aí nós tínhamos uma residente na época, e o Dr. Domingos chegou lá como quem não queria nada, assim, né? Aí tá lá o paciente deitadinho, super difícil de passar acesso. E aí ele pegou uma agulha, sem ecógrafo, sem nada, o paciente deitado, e ele ficou ali uns 5, 10 minutos no mínimo, palpando a femoral do paciente. E nós ali secando o Dr. Domingos para ele não conseguir passar. Sim, né? E aí ele palpou, nós já tava ali, né? Tá, não vai sair nada disso, né? Ele pegou uma agulha, agulha já que não é agulha de anestesia, né? O paciente já tava anestesiado. Agulha de punção mesmo. E pum, direto. Caiu na veia, passou o catéter. Nós ficamos todos de queixo caído. Daí a residente na época falou assim, a Flavinha falou, ó, nessa hora que separa os homens dos guris. Como é que vocês acham que a medicina a medicina, mas a nefrologia em especial, vai evoluir nos próximos anos? Né? Essa coisa de novos tratamentos, a tecnologia, a IA que está vindo aí, o que vai mudar? Né? O que eu imagino é que a relação médico-paciente e a relação entre colegas não deve mudar. O que vai facilitar? O que vai... Vocês se preocupam com os novos médicos que vão ser formados? Muito. Eu acho que a formação médica atual
deixa muito a desejar, Em que Marcelo. sentido? E eu acho que eles têm muita informação e pouca prática, sabe? Eu acho que esse é um problema crucial que nós temos. Nós temos turmas muito grandes, então acho que o nosso ensino da medicina está se tornando muito mais teórico e muito pouco prático. Eu acho que eles chegam para nós, especialmente na clínica médica, na nefrologia, com muito pouco conhecimento de fisiologia, de semiologia. Então, eu acho que as bases deles não são tão boas como anteriormente nós conseguimos dar. Acho que esse é um problema do ensino atual. E isso aí, obviamente, é uma necessidade financeira que as escolas têm, não é? Acho que houve um aumento significativo do número de vagas e número de escolas também, não é? Muitas escolas. Que é extraordinário. Então, eu acho que isso leva à deterioração da qualidade do ensino que nós estamos dando. Então, isso é uma coisa definidamente perceptível, né? Que nós estamos formando médicos menos capacitados do que já formamos. Em relação à evolução da medicina, não é? Eu acho assim, do ponto de vista terapêutico, é mais simples da gente imaginar. Eu acho que vão se criar medicamentos específicos, não é? Para determinados defeitos. A gente sabe que, pelo menos em nefrologia, a maioria das nossas doenças tem defeitos específicos, né? Ou são anticorpos contra um antígeno específico do paciente, e eu acho que a possibilidade de criar, não é, novos anticorpos monoclonais, eu acho que se abriu uma nova era em terapêutica, não é, que é a possibilidade de tu teres terapêuticas específicas para um defeito específico. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho certeza que as nossas doenças vão ser todas tratáveis num intervalo de tempo não muito longo. Eu acho que essa é uma perspectiva absolutamente presente. A segunda coisa que me preocupa é o exercício profissional. Como é que nós vamos funcionar como médicos? E eu brinco não é, com os meus alunos, com os residentes e com os meus colegas, que dentro de 10 anos, o paciente não vai chegar no médico para consulta, ele vai chegar diante de uma máquina, vai apertar um botão, vai introduzir, eu acho que o polegar é o melhor dele, vai botar o polegar numa fenda, né? E a máquina vai dizer assim, o senhor tem isso, os seus exames são assim, 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 e ele vai tirar aquele relatório e vai levar para o médico, né? Então o sujeito vai estar sentado, olhando assim, é assim, 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 olha, a máquina diz que é melhor lhe dar esse remédio, mas eu discordo um pouquinho, vamos experimentar isso aqui. Então nós vamos ser, não é, os pilotos de uma máquina que vai diagnosticar o paciente. Nada mais do que isso. Eu acho que Nós vamos perder a nossa importância. não sei se nós Nosso vamos perder a protagonismo, vamos dizer assim. importância, não é? Mas eu acho que a nossa função vai ser totalmente modificada. E eu acho que isso eu não estou inventando, isso já aconteceu. Se nós olharmos como funciona hoje o laboratório bioquímico, vocês já entraram no nosso laboratório aqui do hospital, que tem assim uma coleção de máquinas gigantescas, que eu chamo de vacas, são do tamanho de bovinos, e que fazem os ruídos assim, e digo assim, olha, a vaca número 1 tá funcionando. Que a gente põe, né? Você não tem ideia, porque eu trabalhei em laboratório, fui eu que criei o laboratório de análises clínicas do Instituto de Cardiologia, foi o primeiro lugar que eu trabalhei lá. Era tudo manual. Para nós dosarmos uma ureia, nós levamos meia hora, pelo menos, né? E era artesanal, era um trabalho artesanal. Hoje está tudo automatizado. Os nossos laboratoristas hoje eles programam ali no computador da máquina, né? Entram os dados do paciente, os exames que querem, põem o tubinho de ensaio numa cubeta, numa
uma caixinha ali, e aquilo entra na máquina, daqui a meia hora saem todos os exames prontos, e o que ele tem que fazer é saber se aquilo está correto, né? Ele é o, vamos dizer, o fiscal da máquina. E eu acho que nós vamos acabar sendo fiscal de máquina também. Tu concorda? Parcialmente, né? Eu concordo com muito que o Dr. Domingos colocou essencialmente sobre a formação médica, mas eu tenho empatia pelos alunos no sentido que eles também estão dentro, estão postos numa estrutura que anota, por exemplo, para eles seguirem, porque eu acho que o senhor concorda, Dr. Domingos, que em 6 anos é muito difícil sair um médico pronto para atender Definidamente. pacientes, né? Acho que nunca foi Nunca. suficiente. Né? Não, eu sei, mas pelo menos para sentar na frente de um paciente e estar seguro o suficiente para fazer um plano terapêutico, fazer uma coleta de dados adequada, uma hipótese diagnóstica, que seria assim a habilidade básica, né? Sim. Então, assim, fatalmente ele vai ter que ir para uma residência médica, né? A residência hoje não tem mais entrevista. O currículo, Não importa. 10%. 10%. Então, fazer assim, uma como é prova que eu muito bem vou- de prova. Como é que eu vou convencer o doutorando que está na minha equipe a ficar de tarde passando catéter, fazendo exame físico, Aprendendo a fazer as aprendendo a prescrever o paciente, coisas. Uhum. né? Aquilo que o Dr. Minhos sentava conosco e se ele tem que fazer 90% da prova, e eles já me falaram isso algumas vezes, e eu parei de incomodar tanto, porque eu ficava dizendo, fica aí de tarde, é muito mais importante. Eu falei, professor, então assim, Daí nós ele tem que temos os fazer um cursinhos cursinho pra, né, preparatórios, preparar essa sabe? Cursinho para Sabe, isso para nós dói no fundo do rim esquerdo aqui para os nefrologistas, porque e muita coisa que está ali não é adequada, sabe? Aquelas mitos que se colocam, que tu larga no round e eles dizem, não, isso é proibido. Eu falei, mas de onde é que vocês tiraram isso? Não, isso tá no cursinho, sabe? Então é difícil que eles fiquem nesse tempo de dedicação prático, como o Dr. Domingo comentou, porque eles têm que fazer 90% da prova. E aí a gente perde. E a escola de medicina sabe disso, isso é um... E por outro é o lado... sistema, né? O É o sistema. E o paradoxo disso tudo, que quando a gente vai estudar inovação, tecnologia, IA, etc., a transcrição da conversa do consultório que o Leonardo e eu esses dias estavam mostrando o Dr. Domingos como é que faz, tudo é sob a justificativa que tu teria mais tempo para ficar com o paciente. Então tu não precisa digitar, tu não precisa... Só que hoje eu vejo os residentes, eles chegam no hospital e sentam na frente do computador. E eu chego lá e digo, o que vocês estão fazendo? Vai ver o paciente, nada do que está escrito aqui primeiro pode ser verdade, como não, talvez não seja confiável, né? E igual tu tem que ver o paciente. Claro. Então, apesar da gente ter esses recursos e tudo mais, parece que o tempo dedicado com o paciente, sentar, de conversar, está cada vez menor. E em termos de terapêutico, eu acho que nós, nefrologistas do Dormiço, temos uma grande perspectiva, eu acho que é com o xenotransplante, né? Também. Houve um avanço grande no momento em que se conseguiu. Agora, o grande problema são alguns vírus, né? Que eles não conseguem, por exemplo, de rim de porco. E já se conseguiu fazer com que a proteína, uma das principais apresentadoras de antígeno, conseguisse, por modificação genética, parar de induzir rejeição, digamos assim. E agora os vírus que são um grande problema. Mas no momento que isso estiver controlado, eu acredito que o programa de transplante, xenotransplante, né, especialmente de suínos, né, vai ser uma coisa que para nós nefrologistas vai mudar muito assim a nossa perspectiva. Mas e os direitos dos porcos? Tem isso também. Não vamos entrar por esse caminho agora. Bom, nós estamos caminhando para o final da nossa conversa. Bom, eu queria falar um pouquinho disso aqui onde nós estamos, né? A Associação dos Médicos. Né? No episódio passado, o doutor Eduardo falou, né, o que ele achava da importância de uma associação de médicos no hospital. Né? Falou até de algumas características, e uma delas eu citei no começo, eu contei a história, que eu tinha medo, né, do professor, né, o professor Dr. Domingos. Depois a gente virou colega, eu fui residente, fui aluno, fui residente. Agora viramos colegas e a gente agora frequenta aqui a associação quase diariamente, né? A gente almoça junto. Qual é a importância, né, ou o significado
da associação, de uma associação de médicos para um hospital? Qual é a importância, vocês acham? Eu acho que, primeiro, é um lugar agregador, não é? Porque nos põe em contato cotidianamente. E eu acho que a associação começou por uma necessidade de sobrevivência, eu acho, né? Porque o hospital, num determinado momento, ele, ele tomava atitudes, ele, vamos por assim, ele não nos considerava de forma adequada. E aí um grupo de médicos do qual eu não participei, eu estimulei, mas na verdade foi um outro grupo que começou, especialmente o Ivan. O Ivan naquele tempo era extremamente desafiador, não é? Formaram essa associação para defender os interesses dos médicos diante da direção do hospital, não é? E eu acho que foi a partir daí que se criou este núcleo. E hoje, não é, eu acho que isso diminuiu a necessidade de nós, não é, de nós confrontarmos a direção e questionar atitudes que eles tomam, provavelmente é menor do que já foi no passado. Mas, de qualquer forma, esse é um aspecto importante da associação, e o outro é que nos reúne aqui, não é? Nós somos capazes de trocar ideias, informações. Eu acho que é um momento também de lazer que nós temos, né? Em algum momento do dia a gente senta aqui e ouve uma porção de conversas totalmente desligadas da nossa realidade profissional, tá? A gente ri bastante. Além das histórias. Histórias, enfim, é um lugar prazeroso, eu diria. No meu ponto de vista, é o acesso, né? O acesso tanto a pessoas como o Dr. Domingos, como tu, por exemplo, que muitas vezes tu tem situações que dependem muito do bom senso, né? Falou do Dr. Ivan Antonello aqui, para mim é um dos caras que tem mais bom senso que eu conheço. E daqui a pouco tu tá aqui e encontra por situações das mais diversas naturezas. Pode ser frente à direção do hospital, eu como chefe de serviço de clínica médica, às vezes, né, tu quer tá ali meio de cabeça quente, quer tomar uma atitude meio intempestiva ou não sabe até como lidar com uma situação com um residente. Hoje em dia tem coisas, por exemplo, como assédio, né, que são temas novos, mas que há uma possibilidade de tu conversar com uma pessoa mais experiente, de te dar um outro ponto de vista, de trazer isso, acesso a momentos como esse, Sim. né? Isso não existia até há pouco tempo, então até parabenizar a associação e tu, Marcelo, por estar liderando essa iniciativa, e acesso a coisas que são de lazer também, né? Os jogos de futebol, o Grenal, coisas que nos ajudam, como até os próprios telefones, que são coisas que a associação nos proporciona. Então, assim, para mim é muito legal poder ter acesso a isso e os acessos As pessoas. às pessoas. Isso eu acho, é muito legal. Conversa várias coisas, conversa sobre vinhos, né? A gente estava falando antes, né? Uma última, ainda antes disso, a última coisa, a literatura, Dr. Domingos. Bom, o que eu posso te dizer? Eu escrevi, né, um volume de poesia, já tem outro que está em andamento, e eu tenho uma prosa também que está pronta, esperando só que chegue a minha diagramadora, que é a minha filha, para a gente rever. Qual é o papel? Isso teve, eu acho que isso esteve presente na minha vida desde muito jovem, Marcelo, sabe? Eu acho que eu sempre fui um leitor ávido. Acho que desde a juventude eu leio muito e continuo lendo, porque eu acho que eu leio mais hoje até do que já li em algumas fases da minha vida. Eu sou um leitor persistente, continuado, e estou sempre buscando ler mais. Eu acho que isso faz parte da minha vida, além da profissão. A segunda atividade minha é ler e eventualmente escrever. Dr. Domingos, Dr. Giovanni, realmente muito obrigado. Foi um grande prazer conversar com vocês. Agora, frente às câmeras, a gente já conversa no dia a dia. Certamente o episódio trouxe, né, uma conversa falando de muitas coisas, muitas histórias. Obrigado a você que ficou nos assistindo até o final. Quero lembrar, pedir para se inscrever no canal, né, curtir, comentar, né, ativar notificações. Eu tenho que me lembrar de dizer essas coisas, né?
né? Porque as notificações vão avisar os próximos episódios que vem aí, né? Tem muita gente legal, muita gente bacana para a gente conversar. Quero agradecer então a atenção de você até o final, agradecer a Visiótica que tem nos apoiado nesse projeto. Outros apoiadores são bem-vindos. Né? Muito obrigado, então, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.